Agora sim. E a importância do nutricionista saber ter essa informação em relação à promoção da saúde. Tá me ouvindo? A Luciana está dizendo que está travando. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora eu escuto Agora tá bem. Tá me ouvindo? Um pouquinho. Quando travar, a eu vou te Luciana mandou avisar. mensagem, está dizendo que está travando? Não, agora tá bem, mas só para você ir acompanhando, quando travar, eu vou te avisar. Tá bom. Tá ótimo, então. Então, a importância do nutricionista, né, ter essa visão da promoção da saúde, que isso tudo é integrado, é fundamental para que a gente possa dar andamento, inclusive, no pensamento de estratégias, quais são as melhores estratégias na condução do aproveitamento integral dos alimentos. Eu trouxe aqui para vocês também as 4 linhas estratégicas dentro dessa questão da promoção da saúde, quais são as ações, né, que a gente deve ter como tomada de decisão. Principalmente no primeiro item aqui, falando sobre as pessoas, a família, a comunidade, o município, a questão nacional e também a questão de como a gente deve priorizar, né, o Estado, o município, para que a gente possa traçar alternativas, traçar estratégias, principalmente em ações intersetoriais e também com a participação social. Ou seja, se a gente não tem ali essas duas vertentes, essas duas linhas de ação intersetorial e participação social, a gente não consegue colocar estratégias adequadas para a sociedade como um todo, principalmente a questão do aproveitamento integral dos alimentos. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Eu vou tentar colocar aqui de uma forma minimizada. Sim, a gente consegue te ouvir, Vanessa. Então tá bom, porque agora eu fiquei preocupada, sinceramente, com a questão da internet. É bom que está até bem silêncio. De voltar, de vocês não conseguirem... Ai, que bom. Eu procurei hoje ficar em casa para evitar justamente essa questão de ficarem me interrompendo no trabalho, que fica um pouco mais difícil, para dar o máximo de atenção, mas isso acontece. Deixa eu colocar aqui. Na projeção, no slide do guia. Sim, agora eu estou tentando colocar na... Isso, foi. E aí, pensando que a gente tem um documento super rico, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Esse documento ele foi publicado em 2014, e dentro desse material fundamental, ele tem ali os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. Dentro desses itens, inclusive no próprio Guia Alimentar da População Brasileira, ele reforça, ele dá ênfase realmente à questão do aproveitamento integral dos alimentos. É um documento que foi premiado internacionalmente, então quem tem a possibilidade de acessar esse material, ele está online, no site do Ministério da Saúde, então tem uma linguagem de fácil acesso, inclusive no ano passado saiu 2 publicações, né, com uma síntese desse material, até mesmo para que a gente tenha a possibilidade de estar com um contato maior com a população, quem está na ponta, né, como os ACS, né, para que a gente possa divulgar, multiplicar essas informações da alimentação adequada e saudável. Pensando que não é somente o nutricionista, né? Quando a gente está trabalhando com uma questão de uma equipe multidisciplinar, é importante a gente estar dialogando com outros atores, reforçando a importância de uma alimentação adequada e saudável no dia a dia da nossa população. Eu trouxe aqui para vocês também outros documentos tão valiosos quanto o Guia Alimentar, inclusive o Guia Alimentar para a População Brasileira, mas para as crianças, né, menores de 2 anos, foi publicado recente, inclusive no congresso que teve aqui no Rio de Janeiro, falando, né, com essa temática da criança, né, do público infantil, e também o alimento regional brasileiro. Esse documento, ele é muito rico, até mesmo quando a gente consegue fazer a leitura dele, pela questão das imagens, a gente consegue ter ali uma vivência através do que é colocado nesse material, que foi publicado em 2015, no final de 2015, e ele tem uma consonância tanto do Guia Alimentar da População Brasileira, com os alimentos regionais de todo o Brasil. Então, se a gente não conhece determinadas frutas, verduras, hortaliças, nesse documento a gente vai ter a possibilidade de aprofundar mais a nossa temática. E, a partir dali, em relação ao aproveitamento integral dos alimentos,
é fundamental, porque a gente vai conseguir obter informações dos macronutrientes, dos micronutrientes, qual é a potência que aquele alimento tem para a gente. Um outro item também que eu trouxe para vocês, muito importante, que está em consonância com a nossa temática, é o documento falando sobre a sindemia global da obesidade, desnutrição e mudanças climáticas. Ele foi publicado pelo The Lancet no ano passado. Esse é de extrema relevância porque faz uma crítica, uma reflexão de como está a alimentação de toda a população. Se eu tenho um desequilíbrio no estado nutricional, quer seja para a obesidade, quer seja para a desnutrição, qual é a influência que isso traz para o nosso planeta de uma forma como um todo? Inclusive, as mudanças climáticas. Então, quando a gente traz a temática do aproveitamento integral dos alimentos, esse documento em específico é muito importante da gente estar fazendo a leitura e aprofundando, porque a partir dali a gente consegue também obter informações de como a gente poderia conseguir, a partir do aproveitamento integral dos alimentos, melhorar a alimentação da população, principalmente a população que está em vulnerabilidade social, para que a gente possa ali resgatar, manter o estado nutricional desses indivíduos. Então, também vale aqui a sugestão de leitura desse material. E um outro documento é falando sobre o impacto da obesidade nessas implicações das políticas públicas, como nossas crianças, né, o público infantil, ele anda consumindo muitos alimentos ultraprocessados. Então, quando a gente começa a fazer um resgate da alimentação saudável, pautada, inclusive, pelo aproveitamento de toda a cadeia de alimentos, facilita muito a gente ter esse diálogo e evitar ao máximo o consumo de alimentos processados e ultraprocessados, como é bem colocado na categorização dos alimentos, como é apontado no Guia Alimentar da População Brasileira. Dentro aqui do documento, em relação à sindemia global, eu ainda trago a informação, né? Dentro desse material, vem dizendo ali como a gente consegue ter uma visão ampla do que seria essa sindemia global, né? Ele tem ali a correlação dos sistemas naturais, tem ali a correlação da economia e das políticas públicas, como é que é esse equilíbrio, o uso do solo, né? As escolas, os hospitais, os locais de trabalho, os espaços públicos, e, por fim, ali, a questão das famílias, a comunidade, o ciclo social. Tudo isso integrado, né, pensando ali como isso é um sistema realmente, tanto de micro, intermediário, macro, e uma governança pensando ali nas políticas públicas. Então, quando a gente começa a falar que é do alimento do campo à mesa, é fundamental que a gente possa ter uma visão de política pública do que é um alimento na sua forma integral. Aqui, no ano de 2019, até mesmo no final do ano, Jaime, ela já traz a informação, né, como essas 3 pandemias, elas se interagem umas com as outras, né, como esses determinantes, eles têm influência mútua dentro da própria sociedade. E aí a gente também pode extrapolar pelos interesses comerciais, através dessas empresas, das indústrias, né, do modelo hegemônico do sistema agroalimentar global. Então, quando a gente traz essa temática de aproveitamento integral dos alimentos, é de extrema relevância, porque a gente está ali valorizando o alimento em si, valorizando a comida de verdade, através dessa ação, desenvolver, quem sabe, ao longo do tempo, existente. Pensando nessa questão das políticas públicas já existentes, eu trago aqui para vocês, inclusive, um documento que foi publicado pela Unicef, e ele vem falando nesse documento onde estão as crianças, né? Como está a alimentação das crianças, como é que elas estão crescendo no mundo. Então, esse mapa, ele é muito ilustrativo e ele consegue observar que uma a cada criança, né, uma a cada 3 crianças abaixo de 5 anos, nesse documento, ele já fala que eles não estão crescendo saudáveis. Por que eles não estão crescendo saudáveis? É uma indagação que a gente tem que ter o tempo inteiro. Isso no próprio Guia Alimentar, né, com o olhar do público infantil, que foi publicado recentemente, a gente já consegue ter ali um equilíbrio em relação a essas informações. Se a gente observar aqui na América Latina e Caribe, em torno de 16
3,5% dessa população avançando, a gente consegue obter informações do que as crianças pequenas elas estão consumindo, né? Qual a importância desses alimentos ao longo da sua vida? A gente consegue ali observar o decréscimo do consumo de cereais, né? Ali do leite materno, e onde essas crianças ali, ó, de 59%, de 6 a 23 meses, no mundo não estão sendo alimentadas com nutrientes necessários de origem animal. Então, vale a pena também se debruçar nesse documento, porque ele é um documento rico em consonância, inclusive, do que a gente tem observado dentro dos materiais do Ministério da Saúde. Em relação à questão da agenda, para colocar a nutrição, né, das crianças em primeiro lugar, a gente consegue observar aqui que para que as crianças elas tenham um crescimento saudável, seria interessante, né, capacitar as famílias, as crianças, os adolescentes, do que é um alimento saudável, do que é um alimento adequado, incentivar os fornecedores de alimentos a fazer o que é certo para as crianças, né? O que seria certo? Valorizar cada vez mais os alimentos minimamente processados e os alimentos in natura, para que as crianças elas tenham ali uma certa observação, o contato realmente com o alimento. Porque a gente consegue observar que a criança em si, muitas vezes, ela não conhece uma fruta, ela não conhece um legume, e a gente, enquanto profissional da saúde, esse é o nosso papel, né? Trabalhando, interagindo ali com a família, para que a gente possa ter uma modificação nesse olhar em relação à educação alimentar e nutricional. Pensando também no equilíbrio ali da proteção social, da água e do saneamento, tão fundamentais, porque se a gente não tem um equilíbrio em relação à segurança, inclusive, do que a gente faz a ingestão da água, a gente também tem ali algo muito preocupante, né, de insegurança alimentar e nutricional, pensando nesse contexto da água. Mas a gente tem ali o alimento no centro, perpassando pela questão da educação e da saúde. Então, é fundamental que o tema do alimento, da alimentação em si, ele seja sempre colocado em pauta para que a gente possa avançar no quesito de políticas públicas. Quando eu começo a falar para vocês da importância da alimentação adequada e saudável ao longo do tempo, a gente pensa que assim, o direito à alimentação nos tempos de pandemia, e a gente precisa garantir isso, para que a nossa população não fique realmente nessa questão da vulnerabilidade social. A gente observa que combater a fome nesse tempo é fundamental. Então, dentro desse contexto, o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional vem reforçando um caráter urgente e emergencial do que é um alimento para essas comunidades, para a população. Então, quando a gente está falando de aproveitamento integral dos alimentos, a gente está desenvolvendo, sim, ali uma aproximação com essa população que está com dificuldades de acesso aos alimentos. Então, a alimentação ela precisa ser respeitada em todos os seus níveis, até mesmo porque ela é classificada como um direito, está dentro da nossa Constituição. Então, a gente precisa viabilizar com a melhor maneira possível de fazer o consumo desses alimentos, principalmente da maneira mais integral. Eu trouxe aqui para vocês um documento que foi elaborado pela minha equipe lá na Fundação Oswaldo Cruz, que se chama Cantinho da Nutrição, o Guia de Alimentação com Receitas para os Trabalhadores. Por que eu trouxe esse material? Ele foi publicado em 2015, mas já com esse olhar de valorizar o alimento na sua integralidade, o aproveitamento e também o desperdício, incentivar nos seus ambientes laborais, incentivar nas suas famílias a prática, né, o resgate de uma alimentação adequada e saudável é fundamental. Então, essas receitas foram elaboradas, receitas autorais, incentivando os trabalhadores a produzir esses alimentos, principalmente nas salas e copas de convívio dentro da instituição. Então, as pessoas podem levar suas comidas, né, através até mesmo de marmitas, e a gente orienta como você deve fazer o acondicionamento desses alimentos para que você possa também ter ali uma segurança alimentar e nutricional, até mesmo devido ao trajeto,
muitos trabalhadores, eles residem muito distante da instituição, então a gente tem ali realmente um cuidado em relação à orientação do que esses trabalhadores estão consumindo. E quando a gente traz, né, esse material educativo, valorizando essas receitas funcionais, de baixo custo, porque também não adianta sugerir receitas com valores, né, custo elevado, até mesmo porque isso pode ter uma questão financeira para o trabalhador. Então, a gente pensa na questão da sustentabilidade, do alimento de uma forma mais nutritiva, aproveitando todas as etapas ali desse alimento, com o olhar ali do aproveitamento integral, fazendo o mínimo possível, né, de desperdício desses alimentos ao longo do dia a dia desses indivíduos. Ano passado, no final do ano passado, em 2019, no mês de dezembro, nós elaboramos um concurso que eu vou trazer para vocês aqui, inclusive alguns vídeos, para que vocês possam conhecer um pouco mais, até mesmo a proposta de trazer estratégias de como você consegue aproveitar integralmente esse alimento. Nós elaboramos um guia de orientação para preparação culinária. E nesse guia, eu trouxe aqui para vocês o prefácio, para que vocês possam conhecer como é que foi desmembrado essa orientação para os trabalhadores, né? Teve um capítulo falando de pré-preparo dos alimentos, fundamental, porque a gente precisa, né, ter ali um momento inicial de como preparar o alimento, né? No caso, eu coloquei aqui carnes, frutas, legumes, hortaliças, cereais e leguminosas, porque se a gente não tem um preparo, né, desses alimentos, a gente não consegue ter uma organização no nosso dia a dia. Outra orientação foi em relação ao preparo em si, através do corte, do cozimento dos utensílios, porque através do corte a gente também pode ter várias alternativas, várias ideias do que é uma alimentação saudável no dia a dia do trabalhador. Porque eu posso ter um corte a juliane, mas eu também posso ter um outro corte específico e eu posso diferenciar ali a minha alimentação. Então, até mesmo através de um alimento, do mesmo alimento, a gente consegue ter uma visualização dele de uma forma diferenciada. Isso também atrai. Então, é importante a gente valorizar nesse momento que a gente está organizando o plano alimentar, né? A preparação desse alimento, cortes diferenciados, inclusive em relação a cozimento, o tempo de cozimento e os utensílios que a gente pode utilizar para organizar esse preparo. Eu trouxe aqui também a informação sobre como a gente deve fazer no momento da compra. A gente está vivendo nesse momento agora de pandemia e de isolamento social, né? Muitas pessoas estão alternando um trabalho home office, mas a orientação realmente é de a gente reduzir cada vez mais o acesso aos supermercados, o acesso aos locais, para que a gente possa evitar o processo, né, dessa questão da infecção pelo Covid-19. Então, na hora da compra, é fundamental não somente a questão do planejamento, mas como eu vou fazer a aquisição desses alimentos. Importante, sim, manter a questão da leitura do rótulo, porque se a gente não faz a leitura do rótulo, até mesmo porque a gente está querendo ou não comprando um pouco mais os alimentos para evitar, né, que a gente vá ao supermercado, o que pode acontecer? A gente pode ter comprado ali um alimento fora do prazo de validade. É um alimento que não está íntegro na sua embalagem, dificultando ali o consumo desse alimento. Então, incentivar cada vez mais a leitura do rótulo e também da embalagem, se ela está íntegra ou não, é fundamental para que a gente possa manter ali o consumo de um alimento saudável, né, no nosso dia a dia. Um outro item que eu coloco aqui como importante, né, de estratégia realmente para a gente valorizar esses alimentos, é como a gente deve organizar a geladeira. Eu estendo até mesmo a geladeira e a nossa despensa. Porque não adianta a gente chegar ao supermercado, chegar à feira e comprar vários alimentos se a gente não sabe nem o que a gente, né, tem dentro de casa. Então é importante a gente observar o que a gente tem dentro da nossa geladeira, dentro da nossa despensa, para que a gente possa ali, inclusive, elaborar receitas, sugestões, para que a gente possa estar consumindo cada vez mais esse alimento integralmente, né? Balanceando, trazendo outras alternativas tão nutritivas para o nosso dia a dia, não tendo a necessidade de fazer estoque em casa. Então, é somente a gente revisitar as nossas dispensas, geladeira e armário, e a gente vai conseguir trazer ali ideias, proporcionar ideias para que a gente possa ter um alimento cada vez mais saudável.
Outro item que eu coloco aqui para vocês em relação ao guia de orientações das preparações culinárias é em relação à segurança alimentar e nutricional. Dentro desse item específico, a gente detalha o que é segurança alimentar e nutricional, a importância desse conceito, porque a gente tem que entender que a lavagem das mãos ela é fundamental, a gente tem que compreender que a contaminação cruzada, ou seja, utilizar um determinado utensílio para cortar um alimento cru, a gente não pode utilizar esse mesmo utensílio para cortar um alimento já cozido, é fundamental. Então, quando a gente traz um papel de educação em saúde nesse quesito para os indivíduos, para a população, a gente consegue trazer estratégias, sim, de aumentar a vida útil, inclusive, desse alimento, minimizar a insegurança alimentar e valorizar sempre a saúde. Outro quesito importante, que a gente acaba não conseguindo obter essas informações na maior parte dos documentos institucionais, né, até mesmo no próprio Ministério, é um olhar em relação à sustentabilidade. A gente precisa, enquanto profissionais da saúde, reforçar a sustentabilidade de uma maneira bem mais ampla. Nesse momento agora que a gente está vivendo de pandemia, pensando nos restaurantes, nos refeitórios, nas cafeterias, que estão realmente agora no momento estão retornando gradativamente a sua funcionalidade, mas dentro da própria instituição, muitos serviços não pararam porque os trabalhadores estão desempenhando suas atividades, nós tivemos que realizar outras estratégias que eu já vou falar para vocês daqui para frente. Mas no quesito sustentabilidade, a gente teve que pensar, inclusive, como vai ser o descarte desse lixo. Como é que a gente está orientando esses trabalhadores, esses usuários, a evitar ali o consumo, né, de alimentos que antes a gente poderia orientar em relação a vidro em específico. A gente teve que reforçar, reorganizar todo o planejamento em relação a essa questão da sustentabilidade. Mas é fundamental que a gente possa ter o consumo consciente ali, o uso consciente dos itens específicos, para que a gente possa sempre manter ali a questão da sustentabilidade. Então, são elementos fundamentais que a gente precisa também manter para que a gente tenha ali uma alimentação sempre adequada e saudável, mantendo a segurança alimentar dos indivíduos. Eu trouxe aqui para vocês o material, né, os banners do que a gente elaborou em relação ao concurso Chefe Circuito Saudável. Vanessa? Conseguem escutar? Travou de novo, travou, eu vou avisar aqui. Vanessa, você escuta a gente não consegue te escutar. O microfone dela, Oi, na verdade... Oi, aí, tá me ouvindo? Aí, gravado, sim. Eu devo ter tocado aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Vocês conseguiram me ouvir até aqui? Sim, foi quando, na verdade, interrompeu, falando que o material que vocês fizeram... Sim. Interrompeu. No final do ano passado, isso, que foi o concurso de culinária, né, dentro da instituição, que foi muito bacana. E uma das premissas desse concurso era justamente o aproveitamento integral dos alimentos, valorizando a cultura alimentar. Então, tem tudo a ver com o tema da nossa atividade aqui de hoje, e a gente teve a possibilidade ali de interagir, né, com os trabalhadores através da questão da mídia social, porque muitos trabalhadores, né, eles não sabem cozinhar, muitas pessoas, né, não sabem cozinhar, mas a gente queria pensar ali numa estratégia de integrar esse indivíduo. Então, ele teve a possibilidade de participar com a panela itinerante, foi o nome que a gente colocou. Então, ele tirava foto e colocava nas mídias sociais, e foi criado um concurso dentro do outro. E aí, o que a gente teve a possibilidade de fazer? Esse participante, ele acabou ganhando e foi ali sendo o jurado, né, o jurado representante dos trabalhadores da instituição. Teve o Rodrigo Stabelli também, um pesquisador da instituição, dentro da área da pesquisa clínica, mas também um amante da culinária e que valoriza as punks, que valoriza os alimentos in natura, minimamente processado, também foi o nosso jurado. Vocês tiveram a possibilidade de ter contato com a Sonja Salles numa palestra recente,
né? A Sonja é brilhante, ela tem a escola Nutrinil de gastronomia, direcionada para os nutricionistas, também teve a possibilidade de contribuir com a sua expertise com a gente lá na Fiocruz, e também a Gabriela Capim. Então, com esse time aí super bacana, né? A gente teve a possibilidade de interagir através de diversos saberes da ciência, não somente da nutrição, como o trabalhador, como o concurso que a gente propiciou, teve a possibilidade de trazer ali a temática do aproveitamento integral dos alimentos regionais da população brasileira. Então, aqui foi a panela itinerante, né? A gente colocou algumas receitas selecionadas, eu coloquei aqui o nome para vocês, ó, bolo integral de abobrinha, colo de tia Anastácia, eram nomes, né? Eles tinham que ser criativos também nos nomes. Com o jiló também cai bem, feijão maravilha, frango à espanhola, geleia funcional de hibisco e uva, omelete vegano, pizza marguerita à moda do chefe Renan, torta de maçã da Branca de Neve. Opa, deixa eu voltar. Torta de maçã da Branca de Neve e o Veg Burger. Essas foram as 10 receitas que a gente conseguiu selecionar, elas foram para o final, né, para o momento final, e aí a gente conseguiu ali né, fazer todo esse momento interessante com esses avaliadores que eu acabei de mostrar para vocês. Eu trouxe aqui para vocês agora um vídeo sobre o evento que aconteceu no final do ano passado, valorizando a alimentação, o aproveitamento dessa alimentação saudável. Espero que vocês observem com cuidado. Tem áudio, Vanessa? No vídeo? Tem áudio, vocês não estão ouvindo? Sim, vocês não estão ouvindo o áudio? Do vídeo? Não. Do vídeo tem. Vocês não estão ouvindo? Não. Não dá pra ouvir, uma não. pena. Eu acho que não vai ter como. Deixa eu tentar aumentar Talvez aqui. se você conseguir abrir no seu celular e colocar um microfone. Seu microfone próximo. Deixa eu tentar botar no celular, Mas se você botar mas acho o que não vai ter microfone como, né? Próximo. Pode ser que saia o Vou áudio. tentar colocar aqui para ver se vai. Vocês não conseguem ouvir? Não. Não Não dá consegue, pra né, Ellen? O vídeo não dá para ver. Uma Mas pena. esse vídeo tem disponível. Uma pena. O vídeo tem disponível no YouTube. Depois eu encaminho para vocês. Eu não sei se vocês encaminham para todos o material, né? Para todos os alunos. Eu posso encaminhar o link para que vocês possam acessar. Então, eu vou fazer uma breve fala do que é o vídeo. Esse concurso ele foi realizado também em Manaus. Foi o primeiro concurso de culinária que a gente desenvolveu na Fiocruz. E foi desenvolvido lá em Manaus. E quando a gente foi para Manaus, a proposta era essa mesmo: realizar o aproveitamento integral dos alimentos, valorizando os alimentos regionais, e ali uma disputa super saudável dos trabalhadores, trazendo as suas receitas, né, como pauta ali sempre o guia alimentar da população brasileira. E a ideia era sempre trazer nomes diferenciados, e foi nesse sentido que a gente gravou o vídeo com a voz, né, com a narrativa desses trabalhadores lá de Manaus, como foi para eles participar desse momento com a instituição. E aqui eu trago já para vocês, né, como é que foi a final do concurso, né, ano passado, foi em dezembro. E aí eu até falo aqui como é que foi um momento importante, né, de que a alimentação é um momento importante para a gente saciar não somente as necessidades básicas, mas também para a gente conectar, né, envolve afeto, envolve carinho, resgate dos momentos familiares, porque nesse momento a gente incentiva, né, as pessoas a cozinharem, a preparar os seus alimentos. Então, quando a gente está valorizando ali o aproveitamento integral dos alimentos, a gente percebe as diversas dimensões que a alimentação ela pode estar participando conosco. Então, não é simplesmente somente compartilhar uma receita, e sim tem algo muito mais importante ali envolvido amplamente, né, que é o afeto, que é a valorização do alimento como um todo. Então, é esse momento que a gente desenvolveu o segundo concurso de culinária dentro da instituição,
com esse olhar para o aproveitamento integral dos alimentos, e a nossa proposta é de dar continuidade. E a receita que foi, né, que ganhou, foi a receita que vocês, não sei se vocês vão conseguir também ouvir, né, mas tem as pessoas aqui passando. O nome da receita foi Feijão Maravilha, acho que dá para vocês pelo menos verem aí, que é o aproveitamento integral realmente dos alimentos. Então, foi a equipe da creche da Fiocruz. Esse feijão ele é feito para as crianças na instituição. E elas fizeram uma dança super bacana sobre como foi preparar esse feijão, como é integralmente os alimentos. E, principalmente, esses alimentos eles são cultivados na horta da creche. Então, a gente teve a possibilidade de valorizar o alimento integralmente. E esses vídeos, eles estão disponibilizados, né, no site do YouTube, né? Vou mandar para vocês o link da COGEP. Então, a gente tem ali a possibilidade de aproveitar o alimento integralmente, ter a conectividade desses trabalhadores e também tendo ali o contato, principalmente com as crianças. Então, esse feijão ele é desenvolvido, elaborado para alimentação infantil e foi uma das receitas que ganhou, ficou em primeiro lugar, foi aprovado por todos os jurados e a gente ficou muito contente de ter ali a representatividade da creche, a alimentação infantil sendo colocada como protagonista dentro da instituição. Então, eu encaminho para vocês os vídeos depois. Pensando ainda nessa construção, né, da questão do isolamento social, nós elaboramos um material educativo que tem como nome Guia Prático de Orientações para Manipuladores de Alimento nos Ambientes Alimentares da Fiocruz. E dentro das medidas... Vanessa, nos Oi, escuta? travou de novo, né? Tá aparecendo. Estou avisando ela aqui. Foi quando ela ia começar a falar desse guia prático. Luciana, acabou. Só aguardar, pessoal, ela restabelecer. Mas está ótima a palestra dela. Vanessinha também. Só para deixar um recado, né? Como dos integrantes do nosso grupo, da organização, tem falado aí no chat, a lista de presença ficará disponível ao mais próximo do final da palestra, para que vocês consigam, então, preencher o formulário e a gente conseguir marcar, contabilizar a presença de vocês, tá? Que tenha a disponibilidade do certificado que fica mais para frente. Aí, Vanessa, vamos lá, retorna. pessoal. Eu vou continuar com vocês pelo celular, porque realmente acabou a luz em casa. Gente, tudo acontece, mas a gente vai dar continuidade. Acabou a luz. Como é que tu tá conseguindo? Eu vou continuar com vocês pelo telefone. Roberta, Vanessa. Agora eu estou pelo celular, mandei a apresentação para a Luciana. Isso, em algum momento a gente vai projetar. Isso. Aí, se você tiver ela aberta, aí você quiser continuar. Eu vou dando continuidade, falando com vocês. Então, deixa eu ver se vocês estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem, né, gente? Estamos. O importante é a gente continuar. Persistimos. Não, sim, de jeito nenhum. Esse momento é muito importante para a gente estar desistindo. Eu compartilho com vocês depois a apresentação, sem problema algum. Sim, e os alunos, se tiverem quanto a isso, tranquilo. Se tiverem dúvida, mas o importante é a gente continuar. Sim, eu estava falando com vocês, que bom. É aquela história, né, que a gente não desiste nunca. Não, bem por aí.
Tá ótimo. Já troquei de computador 2 vezes, agora estou no celular, e é importante da gente estar avançando. Eu estava falando para vocês sobre o documento que a gente elaborou dentro da instituição, o Guia Prático de Manipuladores de Alimentos, e dentro desse Guia Prático de Manipuladores de Alimentos, a gente coloca ali vários itens, né? Claro que é em relação à empresa terceirizada, né? Porque, na verdade, dentro da instituição, a gente não tem somente empresas terceirizadas, a gente também tem o serviço próprio, no caso da própria creche, tem serviço misto, por exemplo, que é no caso da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. Né? A gente recebe, inclusive, agricultura familiar lá na Escola Politécnica. Então, a gente realmente valoriza muito essa questão do aproveitamento integral dos alimentos, tem um olhar específico para o PNAE, então isso é fundamental. Então, quando a gente elabora esse documento técnico, né, de orientações internas para a instituição, a gente acaba sabendo que esse material também é disseminado, né, em outros locais de trabalho, não somente na Fiocruz, mas porque as pessoas acabam, né, dialogando, a gente, enquanto profissional da saúde, acaba tendo essa troca, né? Então, quando a gente elabora esse documento, eu coloquei aqui em específico 3 itens, né, como cuidados especiais e boas práticas nos ambientes alimentares e também os ambientes saudáveis para a manutenção da saúde. Tem uma lista bem extensa em relação ao sumário, mas eu citei esses 2 itens específicos, vocês vão ver aí que está citado com uma seta vermelha, justamente para que a gente possa ter ali um aprofundamento do que o alimento e como esse alimento ele pode estar sendo valorizado no seu dia a dia. Por quê? A gente acaba pensando nesse momento de isolamento e a gente vai fazer uma aquisição dos alimentos ultraprocessados, até mesmo por conta da sua vida útil, né, de prateleira, que é bem mais longa. Agora, quando a gente começa a valorizar os alimentos in natura e as técnicas que a gente pode conseguir valorizar essa vida de prateleira desse alimento, aí sim a gente começa a desmistificar para a população que é possível ter uma alimentação adequada e saudável no seu dia a dia. A outra professora, que eu não me recordo o nome agora, ela está colocando a apresentação, então assim que ela colocar, vocês vão dar continuidade comigo na projeção, tá bom? Um outro material que a gente elaborou recentemente, não tem nem um mês mais ou menos, se chama Guia de Orientações em relação à alimentação e exercício físico. Esse material é bacana porque na equipe, no núcleo que eu faço a coordenação, a gente também tem um professor de educação física. Então, fundamental que a gente possa ter ali o equilíbrio, né, da alimentação, da prática do exercício físico, pensando na saúde de uma maneira integral, de uma maneira ampliada. E nesse documento específico, ali sim, a gente coloca a importância da valorização dos alimentos que estão na safra, até mesmo pensando na questão da redução dos agrotóxicos, porque a gente sabe que é uma realidade da população brasileira, principalmente nesses últimos meses, que o valor, né, que acho que tem aqui, alguém está colocando a apresentação, eu estou no slide, se eu não me engano, 22. Colocando realmente a nossa saúde em risco, então sendo liberado cada vez mais produtos, né, defensivos na nossa alimentação, nos nossas verduras, nas nossas hortaliças, e a gente já sabe que existe ali o impacto desses alimentos, inclusive na distribuição, na oferta do leite materno. Então é importante a gente, enquanto profissional, né, enquanto estudante, a gente está ali com essa informação o tempo inteiro. Outro material, outro item que a gente colocou ali, valor hortifruti, porque se a gente chega em casa com alimento que comprou na feira, que comprou desses pequenos produtores, como a gente vai fazer a higienização adequada desses alimentos? Então, antes até mesmo de pensar nesse aproveitamento integral de alimentos, eu preciso me preocupar com a higienização desses hortifrutis, a higienização desse ambiente, para que eu possa ter segurança, né, alimentar e nutricional em relação não somente ao Covid-19, mas também como outras doenças transmitidas por alimentos. Né? Esses itens, inclusive, eles estão lá pautados na resolução colegiada RDC 216, inclusive tem os checklists informativos. Então, a gente acaba reforçando, valorizando o que está dentro desse material em específico, né? Claro que a gente acaba tendo as normativas mais recentes, inclusive no sábado agora, saiu umas 3 normativas da Anvisa, com um olhar em relação à lavagem de mãos, à organização desses alimentos nos ambientes alimentares,
mas a gente sabe que a base em relação a essa organização, ela fica calcada na Resolução 216, né? Então, é importante a gente estar valorizando esses requisitos importantes aí. Em relação às técnicas de congelamento, né, que podem auxiliar, né, o indivíduo nesse momento de isolamento social, então, se a gente tem ali a higienização adequada desses alimentos, um planejamento adequado desses alimentos, a gente consegue ter a manutenção do consumo adequado, e aí sim a gente consegue fazer o quê? Um planejamento ideal, aproveitando esses alimentos na íntegra. Eu acho que vocês estão conseguindo passar a apresentação, porque eu não estou conseguindo ver. Estão, gente? Ellen? Oi, Vanessa. A Roberta Vocês estão passando. A Roberta está tentando projetar. Mas enquanto isso, você pode continuar. E localizar o slide que você falou. Eu estou no slide 23, ele vem falando sobre notas saudáveis. Ele é amarelinho. Dentro dessa premissa, né, de orientações alimentares saudáveis, desses 2 materiais que a gente elaborou dentro da Fiocruz, a gente sabe que a população como um todo, ela acaba não fazendo leitura dos materiais, né? Às vezes é um material denso, é um material exaustivo, e a gente sabe que hoje as pessoas elas estão assoladas pela carga de trabalho, as questões emocionais que estão envolvidas em relação ao Covid-19, né? Porque a gente acaba observando que as pessoas precisam de informações cada vez mais fáceis, de mais fácil acesso. Claro que a gente tem que ter cuidado ali com a questão do fake news, que infelizmente isso acontece. Então, o que a gente elaborou? A gente elaborou os cards, né, os cards que a gente acabou colocando o nome como Notas Saudáveis, e ele está pautado nesse guia de orientações de alimentação e exercício físico. E aí, assim, dentro desse material em específico, um dos que saiu, né, de orientações é como realizar a higienização dos alimentos. Então, a pessoa ela consegue, inclusive, receber esse material pelas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, inclusive oficial da própria instituição, e ela tem a possibilidade, inclusive, de baixar no modo download na página oficial da Fiocruz, que é a página do Covid-19, né, que é o portal Fiocruz/coronavírus material para download. Lá a gente consegue baixar não somente esses materiais, para fazer replicação, né, de uma maneira segura, né, informação segura para a sociedade, e a gente consegue manter ali a informação de uma forma lúdica e mais fácil acesso, né? Então, esse material ele está em consonância. Inclusive, os próximos cards a gente vai estar falando ali também sobre aproveitamento integral de alimentos. Outro material importante que a gente utiliza como estratégias, valorizando a questão do aproveitamento integral, são os vídeos educativos, né? Os vídeos de educação e saúde. Foi produzido um vídeo em relação à alimentação saudável. Esse vídeo em específico, ele vem falando ali do cuidado com a alimentação, e o mais bacana dele vem falando da higienização, do aproveitamento dos alimentos, mas a gente também tem ali o acesso às pessoas que são cegas e às pessoas surdas. Então, a gente também promove ali um momento de acessibilidade, tão fundamental nesse momento, que a maior parte da nossa população está utilizando máscara, né? Então, quem é cego, né, tem essa dificuldade ali de ter acesso aos materiais educativos, porque nem sempre ali tem ali um vídeo falando pausadamente, mas também os surdos, né, porque eles acabam fazendo a leitura labial e na utilização da máscara isso fica com uma certa dificuldade. Então, a gente pensou nessa estratégia também de alcançar essa população. E assim, pensando também como é que a gente consegue manter, né, essa questão do desperdício, como é que a gente consegue evitar, né? Porque assim, a gente sabe que o desperdício em si cada vez mais elevado na população como um todo, né? Quem não teve a possibilidade ainda de conhecer os grandes mercados de abastecimento, como o próprio Ceasa ou a Cadeg, que é na Zona Sul, não é esse momento agora de pandemia, mas quando acabar a pandemia, vai ser muito interessante vocês terem a possibilidade de conhecer e ver e observar como a gente desperdiça muitos alimentos. Então, tendo a possibilidade da gente, na nossa residência,
organizar, né, de uma maneira mais saudável o consumo, né, sustentável desses alimentos é fundamental. Então, como é que a gente consegue fazer, né, evitar esse desperdício desses alimentos? Eu coloquei aqui, que é fazer a compra bem, né, preferir os legumes, as hortaliças, a feira. Eu estou no slide 26. Conservar em locais limpos e temperaturas adequadas a cada tipo, né, de alimento em si. Além disso, lavar bem os alimentos é fundamental para a gente fazer a higienização adequada desses alimentos. Como eu já trouxe para vocês, se a gente não organizar adequadamente esse processo de higienização, a gente está colocando o nosso alimento de uma forma insegura no seu consumo. Então, não adianta a gente deixar de lavar e higienizar esse alimento para pensar em aproveitamento integral. A gente tem que aproveitar o alimento, sim, mas de uma maneira segura, lavando adequadamente, colocando em tempo adequado os saneantes, em tempo de solução, principalmente, né, acaba sendo orientado solução clorada, até mesmo pela questão do valor aquisitivo da população como um todo. A gente sabe que algumas pessoas, existe a possibilidade de fazer a compra, né, de outros saneantes, mas a orientação é fazer a leitura do rótulo, inclusive para essa devida diluição, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema em relação à intoxicação desse alimento em si. E aproveitar, claro, gente, sempre as sobras, as aparas, né, para que a gente possa manter ali, todo momento seguro, o preparo desse alimento. E além de tudo, como eu vim falando para vocês, né, planejar é acima de tudo. Assim, planejamento a gente precisa ter para todos os momentos de atividades que a gente tem. Então, pensou em aproveitar o alimento, a gente precisa ter ali um momento de planejamento desses alimentos. Então, no próprio Guia Alimentar da População Brasileira, ele traz dicas, né, orientações de como a gente organizar, inclusive, o cardápio, através do café da manhã, do almoço e do jantar. Então, tem orientações ali bem bacanas para que a gente possa evitar ali o planejamento. Então, assim, sempre ter alcance, algumas orientações de como a gente pode planejar cada vez mais os alimentos, pensando na nossa rotina alimentar. Se eu trouxe ali um alimento, uma carne assada, como eu posso utilizar a sobra, entre aspas, assim, desse alimento no decorrer da minha semana? Até mesmo para que esse alimento que eu consumi, né, essa carne assada, ela possa ter outras opções, outras apresentações, e a gente ter ali o aproveitamento desses alimentos de uma forma mais saudável e segura no nosso dia a dia, né? E aí eu trago também para vocês como a gente vai fazer a lista das nossas compras, né? Como é que a gente vai se organizar, né? Verificar o alimento, se ele está disponível em casa, como eu trouxe para vocês, verificar a capacidade da geladeira. Eu me lembro perfeitamente que teve uma paciente que foi correndo comprar os alimentos e depois não tinha onde armazenar dentro da geladeira. Então, isso aí foi uma falta de planejamento e também de compartilhamento social, porque se a gente não precisar comprar tanto alimento assim para armazenar dentro da nossa geladeira, do nosso armário, uma vez que tem tanta população, tanta gente, né, com ausência de alimento em casa. Então, também a gente tem ali um momento de crítica social importante para a gente estar fazendo uma reflexão no nosso dia a dia. A importância da gente valorizar os alimentos através da agricultura familiar, porque a gente sabe que é muito mais fácil, vamos pensar assim, ir ao supermercado, fazer as compras, mas a gente também tem que pensar que os produtores familiares, eles são tão fundamentais quanto para o escoamento dessa produção, eles são fundamentais para que a gente possa consumir o alimento cada vez mais sem agrotóxicos, livres de qualquer tipo de defensivos. Então, valorizar esses pequenos produtores é fundamental. E também ali seguir sempre o Guia Alimentar da População Brasileira. Outro item que eu trago para vocês em relação à higienização do hortifruti, né? Esse hortifruti a gente traz ali com passo a passo, são 5 passos que está dentro do guia alimentar, né, de orientações de alimentação e exercício físico. Então, trago passo a passo, inclusive, da diluição, como a gente consegue fazer essa diluição clorada de uma maneira mais prática no nosso dia a dia. Porque, às vezes, essa informação fica muito distante, né, da população. Então, como a gente consegue fazer essa lavagem? Chegou esse alimento em casa, vamos lavar em água corrente, tirar as principais sujidades, deixar esse alimento ali em imersão com solução clorada,
em quanto tempo, e depois fazer ali a devida utilização, os cortes de alimento, o armazenamento, a secagem. Então, todas essas etapas são essenciais para que a gente possa prolongar a vida útil do alimento e aproveitando sempre ali integralmente os alimentos. Outro item importante para a gente estar fazendo o aproveitamento integral desses alimentos nesse momento de pandemia, que as pessoas acabam esquecendo, realmente, chegou o alimento, são 2 pessoas em casa, né? Comprou muita verdura, muita hortaliça. Vai apodrecer, gente, se você não fizer ali todas as etapas fundamentais, né, de organização, de higienização, mas uma técnica legal, muito bacana, importante, que a gente pode só estar ali valorizando a vida útil desse alimento, é através da técnica do congelamento. Então, se a gente congelar os devidos alimentos em embalagens separadas, identificar, que é importante, porque hoje a gente preparou um alimento, né? Um alimento, um arroz, uma carne, vamos pensar assim, ou até mesmo o próprio legume, e colocou no armazenamento na geladeira, a gente não identificar, a gente depois vai acabar esquecendo. Então, é importante fazer todo esse processo e fazer a identificação desses alimentos, para que a gente não tenha nenhum tipo de prejuízo de consumo desse alimento. Então, às vezes, você pode colocar esse alimento dentro da geladeira, dentro do freezer. Se você não identificar, você não vai saber qual é a temporalidade que ele está ali dentro daquela geladeira, podendo provocar ali para você alguma possível, né, patologia, né? Porque a gente acaba, às vezes, não conseguindo fazer a identificação desse alimento, né, dessa depreciação ao longo pelo cheiro, né? Então, a gente acaba dando essa orientação das técnicas de congelamento, né? Tanto sobre refrigeração, quanto a questão do calor, de como a gente vai descongelar esse alimento, também é fundamental. Dando sequência aqui, eu trouxe para vocês também a informação dos aproveitamento integral dos alimentos, mas como a gente vai fazer? Aí eu fiz uma lista aqui muito bacana, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas vocês vão receber esse material, que é através da questão da carne assada, como é que a gente pode transformar esses alimentos em croquete, em omelete, em torta, em recheio. O macarrão ele pode ser ali substituído, né, nesse momento, não somente com macarrão com molho, mas ele também pode ser misturado com ovo batido, com uma salada. O frango e peixe ele pode ser transformado em um soufflé, em um risoto. O pão em si, né, a gente acaba consumindo o pão, mas pode ser transformado em torrada, em pudim. Então, tem várias alternativas que a gente pode estar ali aproveitando esses alimentos de uma maneira integral. Até mesmo as próprias folhas, né? A gente, às vezes, compra cenoura, vem as folhas da cenoura, e muitas pessoas acabam desperdiçando. É importante a gente utilizar essas folhas da cenoura, até mesmo no cozimento ali, junto com o arroz, utilizar na salada. Então, realmente, ter a possibilidade de aproveitar os talos, as cascas, as folhas, de uma maneira mais integral. Lembrando sempre a importância da higienização desses alimentos. E aí, assim, uma técnica que eu trago muito importante para a gente estar prolongando a vida útil desse alimento é através do branqueamento. Então, eu trago para vocês aqui o passo a passo de como a gente pode fazer o branqueamento desse alimento, fazendo ali a lavagem das verduras, das hortaliças, né? Uma a uma, isso é importante. Depois a gente cortar, né, como vai ser consumido. Porque se a gente acaba deixando um corte para depois, a gente acaba não conseguindo ter uma organização diferenciada na nossa alimentação. Então, organizar ali de uma forma uniforme quais são os cortes, como é que a gente vai conseguir consumir esse alimento e branquear por igual, né? Então, é mergulhar esse alimento ali numa panela com água fervente e depois, né, já deixar ali justamente a água fria para a gente poder cessar esse cozimento. E a gente vai tirando esse alimento dessa água quente com um auxílio de utensílios, peneira, escorredor, para que a gente possa ter ali uma organização também e não se queimar. Né? Isso é importante. E a gente coloca nessa água para interromper esse cozimento rapidamente. A gente pode secar esse material, esses alimentos, acondicionar ele em potes herméticos e fazer o congelamento e manter esse alimento aí aumentando a nossa vida útil de prateleira, não esquecendo de fazer a etiquetagem, né? Etiquetar, identificar o alimento para que a gente possa, inclusive, ver ali a devida validade desse produto. Essa é uma técnica muito bacana, muito interessante de fazer e a gente consegue ali
principalmente para quem reside com poucas pessoas em casa, aumentar a vida útil desse alimento e a gente sempre ter ali alimentos frescos em casa, né? A gente pode colocar assim, então, vamos supor, vou comer o brócolis, e esse brócolis eu posso ter durante vários dias na minha semana e evitar com que eu precise ir à feira. Nem sempre também a gente tem esse brócolis disponível sempre na feira, devido à questão da safra. Então, é importante também a gente estar fazendo esse tipo de organização. Um outro item que eu trouxe para vocês também é uma tabela, né, falando do tempo de branqueamento. Porque é importante, às vezes a gente não sabe qual o tempo que a gente tem que deixar lá aquele alimento nessa água fervente, até para manter ali as propriedades nutricionais desse alimento em específico. Então, uma tabela com os principais itens, eu trago aqui de hortaliça, por exemplo, de brócolis, como eu falei, né, 2 minutos. Então, com água fervente, retira, coloca na água gelada para cessar esse cozimento, e aí a gente faz as outras etapas, como eu falei para vocês. Então, é fundamental que a gente possa ter também essa técnica de aproveitamento integral dos alimentos no nosso dia a dia. Vocês conseguiram, Ellen, projetar a apresentação ou não? Sim, está aparecendo. Ai, que bom, já que tem bom. Dois slides. Eu acho que esse e o anterior já estava você falando e a gente conseguindo acompanhar aqui perfeitamente. Ah, que bom, porque eu estava preocupada com isso. E aí, Vamos assim, seguindo, tá ótimo. Vamos seguir. Aí, assim, vocês poderiam até me perguntar, mas Vanessa, você está falando das técnicas, e como é que eu consigo, nesse momento agora, você está incentivando, né, o consumo de alimentos, da agricultura familiar, mas como é que eu consigo fazer a aquisição desses alimentos, dessa comida de verdade, nesse momento que a gente está vivendo agora de isolamento social? Então, eu trouxe aqui para vocês uma sugestão, né, que são das feirasorgânicas.org.br, não somente aqui do Rio de Janeiro, mas vocês conseguem acessar esse material, inclusive verificar outras regiões do país. Então, você tem a possibilidade de verificar uma feira, né, com comida, que venda essa comida de verdade, com esse conceito da agroecologia, perto da sua casa, né? Ou pelo menos mais próximo possível, para que você possa fazer a aquisição. Porque a gente sabe que nem todos os locais, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem essa disponibilidade de alimentos minimamente processados, principalmente da agricultura familiar. Mas nesse site vocês vão ter a possibilidade ali, como mais uma estratégia de fazer a aquisição desses alimentos e ter ali a manutenção do dia a dia de uma alimentação mais saudável para você e para sua família, né? Eu trouxe um outro item aqui importante para vocês, que não sei se vocês conhecem, que é o Terrapia, que é a alimentação viva, a promoção da saúde e ambiente. É um projeto super bacana, que ele está vinculado à coordenação do qual eu trabalho, que é o Fiocruz Saudável. E o Terrapia hoje ele é coordenado por uma amiga muito querida. E o que é o Terrapia, gente? Ele tem os conceitos, seus estilos de vida, né, diferenciado, mas ele valoriza a promoção da saúde. Foi um dos primeiros itens que eu trouxe aqui para vocês da nossa apresentação. Então, eu trouxe aqui essa imagem que vocês estão visualizando aí, são as principais receitas que o Terrapia consegue elaborar. O Terrapia, gente, ele utiliza nada com fogo, tá? Então, assim, a temperatura, eles falam que é a temperatura amornada, a questão das mãos, a temperatura das mãos. Então, eles valorizam muito as punks, as plantas alimentícias não convencionais, o suco verde, que é o que eu mais gosto, então os desidratados, os leites. Então, tem tudo a ver com essa questão do aproveitamento integral dos alimentos que a gente está falando aqui. Então, quem tiver a possibilidade, tem aí o site do Terrapia que eu coloquei, para que vocês possam acessar, consultar, inclusive, vocês podem ser parceiros voluntários, né, e tá trabalhando lá no Terrapia, conhecer um pouco mais do conceito, como é que é o desenvolvimento. E, gente, é tudo de graça, porque é vinculado ao Fiocruz, é o Sistema Único de Saúde, então todos têm a possibilidade de participar, inclusive de vários cursos que são ofertados. Nesse momento de isolamento social por conta do Covid, os cursos estão suspensos devido ao plano de contingência da Fiocruz. Mas vocês podem acessar o material que é colocado lá dentro do site, lá do Terrapia, e acompanhar os informes, né, que a gente vai estar sempre colocando, a Camila está sempre colocando lá no site, os itens importantes em relação ao aproveitamento integral dos alimentos, a valorização de uma forma muito bacana, inclusive da questão da germinação,
muitos nutricionistas não sabem germinar. É uma estratégia muito interessante, inclusive, de fazer queijo com leites orgânicos, com os leites, né, vegetais. Então, existem várias técnicas bacanas de aproveitamento integral dos alimentos de uma forma diferenciada, com um olhar mais amplo do que a alimentação, do que a saúde. Então, eu trouxe aqui para vocês, foi uma live que eu participei há pouco tempo, foi agora no início de maio, com a Camila, que é a coordenadora que eu acabei de falar para vocês, falando dessa integração entre a nutrição, a alimentação e a valorização da alimentação viva no dia a dia para a população, né? Inclusive da segurança alimentar e nutricional, porque a maior questão é como fazer a higienização nesse momento de pandemia da questão das sementes. Então, tive a possibilidade ali de esclarecer esses tópicos para os ouvintes, né, ali do momento do Terrapia. Foi uma troca muito bacana. As fotos que eu coloquei ali do lado para vocês verem, é um momento ali do meu aniversário, eu já tive bolo do Terrapia, um bolo vivo, e eu fazendo ali embaixo, foi um momento muito bacana, fazendo uma moqueca de caju. Então, assim, quem tem a possibilidade de estar participando lá, a gente vai ficar muito contente de estar trocando e depois me conta que eu vou ficar muito feliz. Eu trouxe aqui para vocês também o que está lá no site, né? Conversei com Camila, ela achou super pertinente da gente estar trazendo essas informações. E o que eu mais gosto, como eu já falei, é o suco de clorofila. Então, a gente coloca ali nesse suco de clorofila a maçã, semente germinada. No site também tem ali o passo a passo de como a gente fazer essa germinação. Nesse momento agora de isolamento, é um exercício muito bacana da gente estar fazendo em casa, de respeito, inclusive, à saúde, né? O tempo. A gente está falando muito de tempo, né? Tempo de pandemia, tempo do outro, que tempo é esse? Então, a gente respeitar, inclusive, ali, observar como é que é o tempo da natureza, se reequilibrando, crescendo, germinando, é muito bonito. E a gente está falando de saúde também, né? E observar que, às vezes, a gente tem um tempo, né? E que a própria natureza nos ensina muito que não é o tempo que a gente quer, né? Então, isso é muito falado dentro do Terrapia, dessa questão da alimentação viva, e tem lá disponível as receitas das saladas fermentadas, desidratadas, os doces, as sobremesas, para que vocês também possam baixar e terem ali outras informações de aproveitamento integral dos alimentos. Claro que é com conceito. Aqui é uma foto que eu coloquei em relação a uma atividade lá no Terrapia também, porque as atividades do Terrapia, a gente acaba fazendo um canto. Então, assim, eu vou deixar só ali à vontade para que vocês possam buscar essas informações e conhecer esse projeto super bacana. Eu trouxe aqui para vocês também o aproveitamento integral dos alimentos através do Favela Orgânica. Não sei se vocês conhecem, mas a Regina Ticelli é a idealizadora desse projeto super bacana. Eu tive a possibilidade de conhecer a Regina, conhecer um pouco do seu projeto, e eu fiz a vontade aqui realmente de trazer algo muito recente que ela está fazendo, que se chama Quentinha da Favela Orgânica nas Comunidades. E o que é isso, gente? Cada pessoa que recebe a marmita, né, suco, receita, ela tem a responsabilidade de compartilhar essa receita com mais 3 pessoas. Sendo que, assim, ela vai multiplicando sempre a questão da alimentação saudável e o seu saber. E o mais interessante de tudo, eu até coloco no último item aqui, né? É uma alimentação aproveitada até o talo sem desperdício. É um projeto incrível, é um projeto assim, que me deixa muito orgulhosa de ver a possibilidade de saber que tem pessoas com tanta responsabilidade social assim. Na outra slide, eu trago para vocês assim, como a gente consegue doar, né, esse alimento. É só acessar o site lá da Regina, ela tem Instagram, né? E a quentinha, gente, ela fica nessa organização, uma quentinha linda que tem um aproveitamento integral dos alimentos. Então, ela faz a plantação lá no Morro da Babilônia, ela colhe, ela é, claro, uma equipe como um todo. E ela produz, gente, essa quentinha com essa organização, inclusive coloca flores. Então, quando a gente está falando de alimento, a gente está falando de amor, de paixão, de carinho, né, de afeto. E não é só porque a gente está ali fazendo um projeto social que a gente tem que ofertar o alimento para as pessoas que estão em vulnerabilidade social de qualquer forma. Então, quando a gente vê uma quentinha dessa forma, né, valorizando os preceitos da alimentação, e principalmente quando ela coloca ali, reforça que da folha até o talo, tem tudo a ver realmente aqui com a nossa temática, da importância do valor dessa alimentação saudável e nutritiva.
Aí eu coloquei no outro slide, né, uma foto comigo com a Regina, ela valorizando lá o concurso do chefe Circuito Saudável, e inclusive do lado, gente, essa compota de alimento integral, aproveitamento integral dos alimentos, então tem vários sabores, inclusive o de banana é da casca da banana. Então tem vários alimentos que existe a possibilidade da gente estar aproveitando integralmente, fazendo ali várias receitas e também valorizar várias experiências exitosas nesse campo. Então eu indico aí vocês também a conhecer um pouco do mundo da Regina Ticelli, que é a idealizadora desse projeto super bacana, inclusive no morro lá da Babilônia. Então, quem tiver a possibilidade algum dia de conhecer, vão ficar tão encantados como eu fiquei. Outro slide que eu trago aqui para vocês é que vocês acessando lá o site do Favela Orgânica, vocês vão ter a possibilidade de conhecer e ter a receita de várias receitas de aproveitamento integral de alimentos. Então, assim, receita de farfalle com brusqueta ao pesto. Mas quando você vai fazer a leitura da receita, são alimentos que possivelmente seriam jogados fora, né? Então a gente aproveita realmente ali todos os itens. E algo que é muito bacana, a Regina, ela também faz curso. Então ela incentiva toda a população, inclusive da Babilônia, a fazer curso. Qualquer pessoa, eu, você, qualquer pessoa tem a possibilidade de ir lá, entrar em contato com a Regina, organizar a questão do curso e saber um pouco mais como é que é essa prática, sentir o alimento. É assim que ela fala, né? Sentir o alimento, dar um cheiro nas pessoas e entender um pouco mais como é que é essa alimentação integral. Entender que é alimentação não somente de cortar ali o talo, não, é algo muito maior, é o consumir o alimento, é entender que esse elemento, quando a gente coloca ele dentro da boca, ele tem outros sentidos, outro simbolismo. E aí eu trago aqui para vocês também umas receitas saudáveis e sustentáveis, né? Porque eu não poderia deixar de estar falando para vocês as experiências, as estratégias, sem trazer aqui para vocês também algo mais prático, né? Que seriam umas ideias de receitas. Eu trago para você receitas aqui de panqueca de espinafre com queijo. Essa panqueca, ela tem ali a valorização, sim, dos talos, das folhas, não somente de espinafre, de cenoura, de beterraba. E eu coloco aqui passo a passo como é que eles podem ser organizados, consumidos, né? Inclusive o próprio recheio, você também utiliza o próprio espinafre. Então, eu deixei aqui a receita para que vocês possam fazer e saborear. Outra dica que eu trago para vocês de receita é a cuca da casca de banana, né? Então, assim, não é só a massa em si, também tem a farofinha que coloca em cima dessa cuca. E como o alimento ele fica muito bom, a gente utiliza leite integral, farinha de rosca. Então, assim, são alimentos, são ingredientes de baixo custo e que a gente acaba conseguindo ali aumentar a produção e fazer o alimento chegar à vida de mais pessoas. Acho que é nossa grande proposta aqui também, né? Outra receita bacana é o cupcake Red Velvet com beterraba. Gente, fica linda essa cor. Mas assim, eu trouxe a receita e uma sugestão, não deixar muito tempo no forno, porque senão a cor da beterraba ela vai se perdendo. Então, respeitar realmente ali o tempo de cozimento, para que a gente possa aproveitar ali a cor vívida da beterraba. Então, a gente aproveita ali e fazer esse cupcake totalmente diferente, né? Então, utilizando ali a potencialidade das cores dos alimentos tão fundamentais que a gente tem no dia a dia. Outra receita que eu trago, essa daí é também chancelada lá pela Favela Orgânica, lá da Regina, é o salpicão de batata doce cru. A gente não percebe que é batata doce cru, fica uma delícia. Então, ali ela é ralada e ela é misturada realmente ali com todos os outros itens. E muito nutritivo, né? Além de provocar saciedade, é muito bom a gente estar falando isso, porque todos os alimentos, eles são ricos em fibra e valorizam ali, né, o nosso consumo alimentar do dia a dia. Então, tá lá disponível no Favela Orgânica. E aí, assim, gente, eu trago aqui para vocês, eu acho que eu já ultrapassei o tempo, né, por conta da internet, que cai, que volta, mas o importante é que a gente conseguiu chegar até aqui. Uhum. Eu trago duas frases que me motivam muito. A primeira é uma frase que foi elaborada em consonância lá na minha equipe, que comida é cultura, tradição e afeto, e através dela podemos nos reconectar com o planeta e transformar o mundo. Eu acho que todo mundo, todo nutricionista, todo profissional da saúde poderia ter a questão da alimentação realmente como uma reconexão com o mundo.
reconectar com as pessoas, porque é uma a gente se aproximar, inclusive, né? E uma fala ali, né, de Paulo Freire, que é o nosso patrono da educação, que educar-se e impregnar-se de sentido cada momento da vida, cada ato cotidiano. Então, eu espero que nesse momento, nessas poucos minutos que eu tive com vocês, tenham tido a possibilidade de conectar vocês a uma educação diferenciada, ampliando ali a proposta realmente do aproveitamento integral dos alimentos e dizer que é possível da gente trazer, né, traçar estratégias diferenciadas, valorizando a alimentação saudável e, principalmente, gente, um recado que eu gostaria de deixar para vocês, valorizando o pequeno produtor. Os pequenos produtores, eles estão precisando realmente desse incentivo, porque a partir deles, e também tiver a possibilidade, né, se vocês tiverem a possibilidade um dia de conversar com os pequenos produtores, vocês vão ver que é uma escola absurda, porque eles sabem realmente do ciclo do solo, eles sabem como fazer o abastecimento, hidratar essa terra. Então, é uma sapiência muito bacana, muito interessante da gente também estar conhecendo, conversando com esses pequenos produtores. Então, eu espero aí que tenha algumas perguntas que a gente possa estar trocando e depois a apresentação já está com a equipe, depois pode distribuir, divulgar para o pessoal, vou ficar bem contente. Obrigada, Vanessa. Fico feliz em agora poder falar com você, né? Já que no início acabou não acontecendo. Sim. Coisas da internet do mundo moderno, né? Então, tem algumas informações, as pessoas foram falando e super te elogiando ao longo da sua apresentação. Foi engraçado ouvir, apesar das dificuldades técnicas, né, a palestra foi maravilhosa. Então é isso mesmo que é o recado que a gente deixa, né? E persistir, né? Deu tudo certo. Sempre. Por fim, deu tudo certo. Mas, assim, não resta dúvida de que os materiais que você... a experiência que você trouxe, né, reportou aqui da sua vivência, e os materiais que você divulgou ficava pipocando um monte de onde eu pego isso, onde eu pego aquilo. Então, assim, vídeos, né, documentos. Então, alguns até os próprios ouvintes foram respondendo os colegas onde poderia ser encontrado. E ao longo da sua fala, um ou outro você acabou repetindo, né? Então realmente foi muito bacana. Uma coisa legal também é que, assim, a gente, do contrário, né, nós estamos conectados, então imagino que deva ter ouvintes de tudo quanto é canto, inclusive do Brasil, né? Então, quando você falou do concurso que foi no norte, né, da ação que vocês fizeram, tinha pessoas se manifestando aqui, né? Falando, olha, sério? Eu sou de Manaus, olha que coisa bacana. Então... Ai, que máximo! Gente, tem um vídeo, né, assim, muito bacana. São 10 vídeos, né? Vou falar até um pouquinho agora daqui do Rio. Uhum. E esse vídeo, eu falo que é um vídeo central, né? Eu fiquei muito chateada realmente que vocês não conseguiram assistir, mas eu vou mandar o link para vocês. Espero que realmente vocês assistam, porque é um vídeo emocionante. Eu me lembro que quando chegou o vídeo da comunicação da Fiocruz, eu choro à toa, gente, fiquei emocionada. E assim, pela qualidade e pela fala, porque a narrativa das pessoas tem uma potência absurda. Então, a gente, enquanto profissional da saúde, às vezes a gente não tem a dimensão de como chegar no outro. Ou às vezes você acha, eu fiz uma orientação, eu fiz uma ação que eu poderia ter feito um pouco melhor. Mas quando você recebe o carinho, a fala do outro, dizendo que aquilo mudou a vida dele, mudou a vida da família, você observa que a importância de você continuar o trabalho, a importância de você persistir. Então, quando eu recebi o vídeo com essas falas, eu fiquei realmente extremamente feliz, eu e a equipe como um todo, porque eles falam realmente da importância da gente estar desenvolvendo esse tipo de atividade em um ambiente institucional, um ambiente de trabalho. É importante valorizar aqui que as atividades são realizadas no horário de trabalho. Tá? Então, as atividades elas não são realizadas fora do horário de trabalho. Então, a gente pensa realmente na saúde do trabalhador, na promoção da saúde, e eu fico muito contente, realmente. Então, eu espero que depois vocês tenham a possibilidade de assistir esse vídeo e demais participantes da seleção aqui do Rio de Janeiro. E a proposta da gente levar esse concurso, a ideia era essa, né, de levar para Brasília e todas as outras regiões.
onde tem Fiocruz, né, como o Ceará, a gente está com articulação com o Ceará agora também, com Rondônia, Bahia e Mato Grosso, enfim, todos os lugares que tem Fiocruz, porque onde eu fico, né, eu fico aqui no Rio, atrás do Castelo, isso, que é a Coordenação de Saúde do Trabalhador de toda a Fiocruz. Então, a minha equipe acaba sendo responsável pela essa organização da alimentação, não somente de educação alimentar e nutricional, mas também em relação à questão dos restaurantes e lanchonetes da Fiocruz. E aí o nosso suporte em relação a essa questão é dar suporte técnico ao gestor e fiscal do contrato na elaboração de termos de referência e projeto básico. Mas é uma equipe muito reduzida para essa quantidade de trabalhadores, mas a gente vai fazendo. E a nossa ideia é essa. E como vocês viram, cai a internet e volta, a gente continua, é por aí. Não, espetacular, e resgatando todo aquilo que o alimento representa para a gente, como você falou, alimento, alimentação, em todas as dimensões, pegando a questão da regionalidade. Então, assim, um trabalho realmente muito, muito bonito que vocês vêm desenvolvendo. Tinham várias pessoas elogiando também, né, falando dessa questão, a Polônio, a Vasconcelos, né, a Lúcia Vasconcelos lá do departamento, enfim, várias pessoas falando, reforçando isso que você trouxe para a gente aqui hoje. Tem uma pergunta aqui da Tainá Silva que fala, a horta comunitária de Manguinhos foi uma iniciativa da Fiocruz? Tem alguma coisa associada que tem, você saberia dizer? A horta Então, tem sempre, quando tem alguma atividade, quando tem assim, um olhar para a horta comunitária da Fiocruz, sempre tem ali a participação da cooperação social. E nesse específico, tem ali uma integração, inclusive, com o centro de saúde, né? A escola, quem participa muito lá é a professora Ana Lúcia Fittipaldi, a Denise Barros, elas têm também um laboratório culinário, e a gente sempre trabalha integralmente com todas as outras nutricionistas, né? E também, dentro do projeto Terapia, tem lá um projeto também da agroecologia, um curso, inclusive, que é mais recente. Então, tem a possibilidade de vocês também aprenderem o que é compostagem, como fazer a compostagem, e também dentro da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, que é a nutricionista que fica lá na escola, que é a Thaisa Machado, que a gente também a gente trabalha com todas as nutricionistas em parceria, né? Cada uma com a sua expertise. A Thaisa fica com a alimentação dos alunos, né, da escola. E aí, o que acontece? Também tem lá a horta que está sendo criada. E na creche fica com a Márcia, que é a nutricionista. E aí tem a horta das crianças, a gente coloca, e as crianças têm todo o contato ali com a terra, é muito bacana. E aí eu fico ali na dimensão de todos esses eixos, né, trabalhando em consonância com todas as nutricionistas da instituição. Deve ser uma articulação difícil de você conseguir, né? Na vida corrida, que até então as pessoas, né, vinham levando. Mas a gente tem um grupo, do WhatsApp, facilita bastante. Olha aí. Que legal. Tem uma outra pergunta aqui da Lentícia Pimentel, que pergunta a respeito da Covid, se você saberia dizer se a Covid pode ser transmitida por alimentos. Inclusive, eu e Débora Oliveira, que é outra nutricionista que trabalha na minha equipe, a gente tem uma entrevista para o IFF, está no portal. Depois eu mando para vocês o link também dessas dúvidas, né? E no material também do Guia de Alimentação e Exercício Físico, a gente tira essa dúvida. A dificuldade, não tem um alimento, ele não vai crescer ali com o Covid, não existe isso, tá, gente? Mas o que acontece? Esse alimento ele vai estar exposto em algum lugar, numa banca, né? Ali pode ser da agricultura familiar, na feira ou no supermercado. Mas tem que as pessoas que são assintomáticas, as pessoas que são sintomáticas. Então, ela pode espirrar, ela pode colocar a mão no alimento, ela pode, né, ser um veículo para esse alimento. Esse alimento, na verdade, pode ser um veículo contaminante para a sua residência. Então, por isso que eu enfatizei muito a questão do processo de higienização. Chegou em casa, pode ser bobagem, tira o sapato, guarda a chave, depois chega em casa, lava as mãos, faz a higienização desses alimentos, né, troca a roupa, toma banho, lava as mãos novamente, lava o óculos. Eu, principalmente, né, eu uso óculos, muitas pessoas usam óculos e esquecem de chegar em casa da rua e lavar o óculos. Então, assim, é fundamental a gente manter algo que a gente chama, né, também da etiqueta respiratória, fazer a higienização de todo esse processo. Por que eu reforcei lá, Ellen, a questão da 216? É algo que a gente vem discutindo, inclusive, enquanto nutricionistas. Né? A gente sabe que o percentual de doenças transmitidas por alimentos é uma crescente.
né? E veio essa questão agora do coronavírus, e a gente observa ali as etapas de higienização, elas são as mesmas. Né? A gente, claro, vai reforçando ali, porque é um vírus muito novo, a cada momento vem falando alguma pesquisa sobre a temporalidade desse vírus em contato com plástico, em contato com mármore, ou em contato com metal, né? Mas se a gente ali, né, enquanto sociedade, vou colocar assim, mantivéssemos aquela questão ali da higienização dos alimentos de uma maneira sistemática, né? Até mesmo a própria lavagem das mãos pode ser uma bobagem, a gente sabe que a maior parte da população não faz a higienização adequada das mãos. Então, na verdade, a gente pode trazer essa questão do Covid-19 como uma potencialidade de fragilidades que a nossa sociedade sempre teve, inclusive a questão da própria fome. Então, assim, a fome não estava ali escondida, a fome ela sempre teve, a gente já voltou para o mapa da fome já tem alguns anos. Então, tem agora uma questão que a população ela não tem ali o acesso. Na verdade, a população não tem acesso já há muito tempo. Então, com essa questão do Covid-19, isso foi ampliado de uma maneira absurda, fazendo com que a gente, enquanto profissionais da saúde, desenvolvedores de políticas públicas, a gente colocasse cada vez mais os olhos ali para essa situação de intensa necessidade e falar para os governantes, olha aqui, a população está precisando, então a gente precisa reforçar. Por isso que eu coloquei lá para vocês o fórum, né, da soberania, que é um momento importante de vocês acessarem enquanto estudantes, enquanto profissionais, estarem na área ali realmente da militância, o site da Abrasco, né, que tem ali as informações tão importantes, enfáticas, não somente da questão da alimentação, mas da saúde como um todo, para que a gente possa ter um olhar crítico, né, e saber, não, dessa vertente eu consigo avançar, mas dessa vertente não. Para que a gente, enquanto seres humanos, a gente possa saber qual lado a gente quer seguir e valorizar. Eu espero sempre que, com a questão da pautada da ciência, do Sistema Único de Saúde, tão muitas vezes esquecidos pela nossa sociedade, e a gente tem que valorizar, sim, se não fosse o SUS, a nossa sociedade estaria em situação muito mais calamitosa do que a gente está vivendo hoje, né? Então, é importante, sim, essa questão do alimento. O alimento ele não vai chegar, sair do pé, né? Vamos pensar numa pé de goiabeira. Pegar um pé de goiabeira e vai estar contaminado. Não. O que acontece? Eu posso ser assintomática, né? Ou tá mesmo realmente com os sintomas e colocar ali pela questão do meio físico, contaminar esse alimento. E se eu não fizer essa higienização adequada quando chegar na minha casa, esse alimento ele pode ser um potencial contaminador ali do Covid-19. Tá certo. Obrigada, Vanessa. Eu gostaria de... Infelizmente, a gente vai ter que encerrar aqui, devido ao contratempo, a gente acabou se prolongando. A sala, ela é virtual, mas ela vai ser ocupada daqui em alguns minutos também. Então, só para lembrar aqui que o formulário com link para presença para os ouvintes rodou. Aí, não se preocupem, quem não conseguir isso resgatar, depois faz um contato com a gente. Estamos acessíveis nas redes sociais, né, Instagram, e até para o próprio e-mail de confirmação da participação desse evento de agora, vocês conseguem, então, entrar em contato conosco. Além disso, dizer que a gente depois vai ter esse material disponibilizado, né? Vanessa permite a divulgação do material e a gravação também, né? Via canal do YouTube, tá? Então, mais uma vez, em nome da organização, né, como membro integrante da organização do evento de técnica dietética da Unirio, junto com os outros colegas, né, a Luciana Manhães aí liderando o grupo, gostaria de agradecer mais uma vez, Vanessa, sua brilhante explanação, essa troca de experiências linda, trazendo aqui para a gente informações super bacanas e dá uma motivação, né? Motivação para quem está começando, motivação para quem já está hoje atuante aí no mercado, né? E o que a gente tem por vir pela frente, né? Então, assim, é possível a gente conseguir praticar nutrição belamente, né? Em parceria com outros profissionais e fazer um trabalho lindo, né? A gente consegue fazer isso. Então, mais uma vez, obrigada a todas vocês. Luciana, passo para você encerrar o fechamento aí. Muito obrigada, Ellen, por mediar essa palestra hoje. Obrigada por poder conseguir conduzir aí os contratempos que a gente teve. Obrigada pela parceria. Vanessinha, meu amor, muito obrigada pelo carinho. Obrigada por essa palestra linda.
Eu sou muito suspeita de falar, e se eu falar muito, você sabe o que acontece. Então, eu não vou falar muito. Eu queria agradecer muito por você compartilhar o saber, tudo aquilo que você tem acumulado de conhecimento aí com todo mundo que está aqui na sala. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente aqui até agora, que vocês possam ser um multiplicador de tudo isso que vocês ganharam de conhecimento nessa tarde e a gente possa fazer um mundo melhor. Então, para o final dessa tarde hoje, o que a gente diz? Gratidão. A palavra no final de tudo é gratidão. Muito obrigada a todos e até semana que vem, segunda-feira, a nossa 4ª palestra do nosso encontro. E é isso que eu queria dizer. Tchau, gente. Boa tarde. Até segunda-feira. Tchau, gente. Agradeço. Um beijo. Um abraço para vocês. Tchau, Luciana. Beijo, tchau, Quer Ellen. dizer que eu tô aqui, que eu te amo.